Hello everyone, aqui é o Rafael, professor de inglês de vocês, e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 2 de língua inglesa do PET 3, terceiro ano do ensino médio. Nessa semana nós vamos focar na habilidade da leitura, como tem sido desde o começo dessas aulas remotas, desse estudo remoto, não presencial, a leitura, e também dessa semana uma novidade. Vamos focar também na compreensão oral, na escuta. As atividades começam na página 141, ok? E vocês, assim que chegarem nessa página, já vão se deparar com um texto. Mas que é até positivo, porque esse texto está relacionado com as atividades da semana passada. Então, vocês já sabem do que se trata e isso vai facilitar a compreensão de vocês. Bom, diz o seguinte, as instruções. Na atividade anterior, vimos o pronunciamento de Barack Obama aos formandos norte-americanos. 2 dos conselhos dele aos formandos são... Então, nesse texto aí nós temos 2 parágrafos que, como as próprias instruções já disseram, são conselhos que o Barack Obama deu aos formandos norte-americanos. E pela atividade que vocês já fizeram na semana passada, vocês sabem do que ele falou, tem um pouco mais de detalhes sobre esse texto, ok? Então isso vai facilitar a compreensão de vocês. Bom, então o primeiro passo é esse, identificar o gênero textual. Continua sendo uma crônica, uma notícia que está relacionada ao dia a dia, dos americanos, agora com relação com essa nova realidade, da pandemia do coronavírus. Bom, quando vocês forem ler um texto em língua inglesa, mas que vocês não tiverem fluência na língua e precisarem ler, pessoal, o que vocês vão fazer? Primeiro é fazer aquela primeira lida, dar uma lida no texto inteiro, sem parar para procurar palavras desconhecidas, para ver o que vocês conseguem absorver dele. Depois disso, vocês circulem palavras que vocês já conhecem, e sublinhem palavras cognatas, ou seja, aquelas palavras em inglês que se parecem com palavras no português e têm o mesmo significado. Ok, vamos ver alguns exemplos. You, todo mundo conhece, que já estudou inglês algum dia. Decide, values, honesty, responsibility, generosity, respect. Para ficarmos só nesses exemplos. Então, pessoal, nessas 2 primeiras linhas, vejam quantas palavras nós já destacamos. Ao final do texto, vocês já vão ter selecionado, já vão ter separado várias outras palavras, e se vocês colocarem elas na ordem que elas aparecem, e vocês vão estabelecer uma relação entre elas e isso vai trazer alguma informação para vocês. Talvez vai faltar um pouco de detalhe, mas vocês já vão obter mais informação sobre esse texto sem precisar traduzir ele completamente, ok? Traduzir o texto completamente não vai ajudar nada na aprendizagem de vocês, portanto, eu sugiro que vocês continuem com essa determinação e com esse empenho e tentem entender o texto sem traduzi-lo completamente. Depois, pessoal, talvez vocês vão precisar de um pouco mais de detalhes sobre o texto, mas aí o que vocês podem fazer? Se vocês precisarem de mais detalhes, se vocês não tiverem conseguido absorver muita informação do texto, eu sugiro que vocês vão procurando palavras desconhecidas, palavras que vocês acham que vão ser importantes para a compreensão do texto, porque isso vai ajudar vocês a obterem mais detalhes, ok? Do que simplesmente traduzir. E vejam o que as instruções estão pedindo, porque vocês não vão precisar voltar no texto inteiro e ler o texto inteiro e transcrever o que está no texto integralmente. Vocês vão ter que selecionar trechos e escrever com as próprias palavras. Na questão 1, baseados em que Barack Obama deseja que os formandos cresçam, conforme dito por ele no primeiro conselho no texto acima. Aqui também nas instruções já tem uma questão interessante, está dizendo no primeiro conselho no texto acima. Nas instruções antes do texto, nós vimos que são 2 conselhos, então 1, 2. Então a gente já sabe que a resposta para essa pergunta vai estar
no primeiro parágrafo, no primeiro conselho, ok? E se tá pedindo como se fosse uma lista, então essas palavras provavelmente vão estar separadas por vírgula, ok? Já que vão ser algumas questões nas quais o Barack Obama se baseou, ok? Então foquem apenas no primeiro parágrafo. Para essa atividade vocês não vão precisar focar no segundo. Depois, na questão 2, durante essa fase de crescimento, qual a posição de Barack Obama em relação aos erros? De acordo com ele, o que é importante nesse processo? O que vocês podem fazer aqui também, pessoal, vocês já vão ter feito essa atividade antes de partirem para a questão 1 e para a questão 2, né, que foi aquela parte de selecionar palavras que vocês já conhecem, palavras cognatas. Mas, se necessário, pessoal, voltem ao texto e destaquem essas palavras-chave dessa pergunta também. Procurem, por exemplo, fase, crescimento, erros, como se diz essas palavras em inglês. Importante. E escaneiem o texto, escaneiem assim, passem os olhos pelo texto para procurar informação específica. Não precisa ler ele completamente para responder essa pergunta. Foquem nas palavras-chave, ok? E a resposta vai estar com uma dessas palavras-chave. Na 3, o que Barack Obama espera que o mundo possa oferecer a todos no futuro? Aqui, a mesma coisa da atividade anterior, pessoal. Procurem palavras-chave dessa pergunta. Mundo, como se diz mundo em inglês? World. Oferecer, offer. Futuro, future. Escaneiem o texto, vão procurando essas palavras aqui no texto, que vocês vão encontrar a resposta, ok? E aí, uma questão muito importante, não estou pedindo para vocês traduzirem ou para vocês transcreverem literalmente o que o Obama disse, vocês vão escrever com as palavras de vocês, ok? Não estou pedindo para copiar, transcrever do texto. Agora, pessoal, nós já temos um outro texto e pela estrutura deles, vocês já identificam que é o quê? Nós temos o nome aqui da autora, provavelmente, do texto. Antes de lermos as instruções, nós já temos uma ideia do que é isso. Isso parece um poema ou uma música, né? Uma canção. Aí vamos nas instruções para verificarmos. Com base na leitura e interpretação da canção, responda. Então a gente já sabe que é uma canção, não é um poema. Aqui também, para quem conhece, a Selena Gomez é uma cantora, então isso vai facilitar. Nós vemos alguns trechos, né, que se repetem. E, bom, com base na leitura e interpretação da canção, responda. Qual a mensagem principal da música Live Like There's No Tomorrow? Na minha opinião, pessoal, no próprio título da música, já diz bastante. Já temos muita informação, esse título já diz bastante do que a música trata, ok? Aí procurem na música, pessoal, palavras ou expressões que se repetem, porque se elas estão se repetindo é porque elas vão ser importantes, elas vão ter a ver com a mensagem principal. Aqui, novamente, vocês podem fazer aquele exercício de selecionar as palavras que vocês já conhecem, os cognatos, e aí procurar apenas as palavras que vocês não conhecerem, para que vocês obtenham mais detalhes, ok? Mas, novamente, sugiro que vocês não traduzam tudo simplesmente, sem tentar entender antes, porque isso não vai ser bom para o aprendizado de vocês. Na 5 é uma questão pessoal, então depois que vocês já fizeram esse exercício de entender o que a canção diz, agora vocês têm que escrever a opinião de vocês sobre o que é dito nesses seguintes versos. The choice is in our hands and we can find a way to do anything if we try to. Aqui também, pessoal, esqueci de dizer, é aqui que entra a parte da questão da compreensão auditiva, da compreensão oral, da escuta em língua inglesa. Vocês podem estudar, fazer essa atividade ouvindo essa canção, cantando junto para praticar a pronúncia também, que aí talvez vocês já vão conseguir obter alguma informação. Enquanto vocês ouvem a música, vocês leem a letra e isso pode trazer informação para vocês. Então, na 5 é pessoal.
Qual que é a opinião de vocês? Vocês concordam, discordam? Por quê? Sim, por que não? Bom, o texto aqui trazido de Obama foi um pronunciamento em uma formatura que aconteceu de forma online. O outro texto é de uma música. Em ambos, podemos identificar traços de informalidade ao usar a língua inglesa e características do discurso oral. Hesitações, indicadores de interrupção e de mudança de turno, coloquialismo ou contrações. Aí na questão 6, pessoal, pede para que vocês identifiquem e sublinhem nos textos os traços dessa informalidade. E, se preciso, procurem no livro de inglês de vocês esses traços e características. Se não tiver, pessoal, no livro de vocês, o que vocês podem fazer? Podem me perguntar, devem, viu? Embora essa aula não seja ao vivo, eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, mas se vocês quiserem ir fazendo em casa, tentando fazer primeiro para depois me consultar, vocês podem fazer o seguinte: procurem no Google marcas da informalidade em inglês. Foi o que eu fiz para ilustrar para vocês. São algumas contrações. No português, pessoal, a gente também faz isso. A gente não costuma falar todas as palavras completamente. A gente corta as palavras, a gente fala só algumas sílabas. A gente não fala assim, você está em casa. Geralmente a gente fala, você está em casa. Em inglês isso acontece também. Nós juntamos, unimos algumas palavras e elas acabam se tornando umas abreviações ou umas contrações informais e normais na língua inglesa. Alguns exemplos aqui: gonna, que é a junção de going to. É muito comum, pessoal, quando na língua falada a pessoa vai falar sobre alguma questão no futuro, algo que vai fazer no futuro, ao invés dela dizer I'm going to work tomorrow, I'm going to study, a gente junta, fala I'm gonna, ok? A mesma coisa com gimme, ao invés de falar give me that book, ok? Pela praticidade, porque é uma característica da língua falada. Na língua escrita, em contextos formais, vocês não vão ver essas contrações. Aqui tem outros exemplos que vocês podem ver. De vermelho temos as contrações e abaixo nós temos as palavras, a expressão completa. E uma outra marca de informalidade, pessoal, é uma lista de contrações que vocês já devem ter visto. Em todos os tempos verbais do inglês, pessoal, nós temos uma lista de contrações que também são utilizadas na língua falada, não é comum na língua escrita, que é, por exemplo, a junção de algum verbo com a forma negativa. Por exemplo, are not vira aren't, cannot vira can't, could not vira couldn't, did not, didn't, ok? Para a praticidade do dia a dia mesmo. Vocês vão ver essas formas completas na linguagem formal, no inglês formal, ok? Então, essas contrações são marcas da informalidade no inglês. Então, procurem elas no texto, ok? Uma outra característica de informalidade, pessoal, é o uso de apóstrofe. Vejam, quem não sabe o que é apóstrofe, pessoal, é tipo essa vírgula aqui que vem em cima, na parte de cima das palavras, ok? Então, isso é muito comum. Então, façam isso, selecionem as contrações, as marcas de informalidade em inglês nos textos de vocês. Na 7, que relação podemos fazer entre a fala de Obama para os concluintes do ensino médio e a canção de Selena Gomez? Agora, pessoal, depois de todos esses exercícios que vocês já fizeram, vocês já sabem do que o texto trata, o que o Obama falou e também a canção da Selena Gomez. Vocês já fizeram todos esses exercícios e vocês já sabem qual é o tema principal em cada uma delas. Então, agora vocês podem fazer uma relação entre elas. Vocês vão ver que elas têm muito a ver, ok? Então, façam uma relação entre a fala do Obama e a canção da Selena Gomez. O que as duas têm em comum, ok? Ou não tem nada em comum? Façam uma relação. As duas têm a mensagem de alguma coisa, ou então, enquanto uma trata de tal assunto, a outra trata de outra questão, ok?
Bom, nessa semana são somente essas atividades. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me procurar no Google Classroom ou por e-mail. Vocês já sabem que o meu Conexão Escola nunca funcionou. Não fiquem com dúvidas, vai ser um prazer ajudar vocês. E então é isso. That's all for today. Thank you so much for watching. Until next time.